Então, bom dia a todos. Um cumprimento muito especial a todos os que aqui estão. Uma palavra de agradecimento à Câmara Municipal da Minha Ilhada pelo convite à Sociedade Portuguesa de Educação Física, na pessoa do professor Luís Simões. E duas notas para começar. Os meus parabéns por envolverem as associações de estudantes, são o futuro e é sempre bom que tenham esta presença e foi com grande prazer que vi que eles estarem envolvidos neste seminário. Depois também dizer-vos que em 15 minutos tentar falar de alguma coisa relacionada com o desporto e a educação é sempre pouco, especialmente quando se fala a seguir ao professor Jorge Bento, em que com o seu estilo sempre provocatório, apetece logo falar de outras coisas para além daquelas que nós temos previstas para falar. E, portanto, estou aqui um bocadinho agarrado àquilo que tivemos que enviar previamente, mas com grande vontade de comentar algumas das coisas que não irei fazer, a não ser que o debate depois o professor aí o queira fazer. Quando pensei neste... e foi proposto falar em relação ao desporto e educação, saltou-me logo a ideia de sobre que perspectiva é que poderia abordar esta questão. Na perspectiva da educação para o desporto ou então do papel que a escola tem no desporto. Foi por esta segunda via que optei e, portanto, aquilo que irei falar durante estes 15 minutos, espero conseguir fazê-lo em 15 minutos, é falar um pouco daquilo que é o que acontece nos dias de hoje na escola, o que acontece nos dias de hoje em duas áreas particulares da escola que têm a ver com a educação física e o desporto escolar e quais são as repercussões que isso pode ter ou que não estão a ter naquilo que é o desenvolvimento do desporto, o desenvolvimento de um maior acesso à prática desportiva, que é aquilo que todos desejamos. Ao falar destas duas realidades, ficar claro que, no conceito de educação física enquanto disciplina curricular, não podemos nunca esquecer que a matriz cultural que a alimenta é o desporto. Muitas correntes atuais tentam desviar aquilo que é a matriz de referência da educação física para outras áreas, que não a área desportiva, mas felizmente em Portugal aquilo que está instituído, como podem ver, o ecletismo que é trazido, o ecletismo é trazido em torno da prática de modalidades desportivas, ou seja, o objetivo é que os alunos experimentem e saibam fazer algumas das modalidades esportivas que depois podem ter na sua ação futura. E digo isto porque aquilo que são atualmente as indicações, a Unesco em 2015 foi um advisor statement, que teve muita importância para os governos de todos os países, em que quando olham ali para aquilo... Qual é a razão para os países investirem na educação física? Estamos só a falar mesmo de educação física. Não verão ali a palavra desporto em sítio nenhum. E isto é uma questão que nos pode preocupar ou não. E aquilo que aparece muitas vezes é a educação física quase como subsidiária de outras disciplinas em que dizem que fazer atividade física estimula determinadas partes do cérebro. Isso é muito importante para desenvolver a matemática e outras disciplinas. Quando nós temos que pôr isto na sua parte certa. Não é para isso que a educação física existe, isso também é mais uma das coisas para a qual a educação física é importante. E confundir esta pequena parte com aquilo que é a importância da disciplina é algo que é preocupante. E, associado a isto, surgem conceitos atuais, como a literacia física, que é um conceito muito interessante e muito importante e que todos devemos ter como referência naquilo que diz que, basicamente, nós devemos preparar os jovens para serem capazes de compreender aquilo que fazem, saberem fazer coisas, perceberem porque fazem e tudo isso tem um efeito naquilo que é o seu desenvolvimento de saúde e do seu desenvolvimento físico. Dizer-vos também que aquilo que são as correntes ligadas à formação de educação física, e Portugal é pródigo na variação de correntes de trabalho do ensino da educação física. Sabem que Portugal é dos países da Europa que tem o maior rácio de escolas superiores, de faculdades na área da atividade física, desporto. São mesmo muitas. E muitas delas, muitas vezes, têm perspectivas de relação com aquilo que deve ser ensinado bastante diferentes. Há escolas que estão claramente vocacionadas para uma lógica higienicista, salutogénica, que aquilo que é importante na educação física é que ponha as crianças a mexer porque faz bem à saúde,
Isso é verdade. Há outras que têm uma perspectiva muito pedagogista, que a importância é que os miúdos se mexam pelo movimento, aprendam pelo movimento, porque isso vai ser importante mais à frente. Isso é verdade. Há outras que se movem pela questão da educação desportiva. É importante educar para serem praticantes de desporto e que o desporto seja uma referência essencial. Isso é verdade. O problema é quando se abrem trincheiras dentro de todas estas fações e elas não concorrem para um fim comum, que é aquilo que deve existir. Nesta perspectiva, eu fazia-vos aqui, sem entrar em qualquer perspectiva, e esta ampulheta do Gallow é muito querida e já foi falado aqui hoje do professor Carlos Neto. Eu dou a cadeira de ensino da educação física nas primeiras idades com o professor Carlos Neto e deixe-me só esta à parte porque acho que é mesmo muito curioso. Trabalho com ele há muitos anos que muito do que ele diz está aqui também refletido. Ele é o professor catedrático, mas ele faz questão de dar as aulas práticas, eu dou as aulas teóricas. Isto é próprio de uma pessoa com uma tremenda humildade e com o saber onde é que é preciso estar para perceber bem as coisas daquelas de que se fala. E, portanto, o professor Carlos Neto tem isso como uma grande qualidade. Dizia eu que nesta pirâmide eu pedia que olhassem essencialmente para aquilo que está ali assinalado. E esta pirâmide o que é que diz? Diz que há uma base de fases do movimento que determinam uma capacidade de mais tarde, aqueles que experimentam estas fases de uma maneira correta, poderem ter um desempenho do seu corpo, tanto na rotina diária como na rotina recreativa, quer na dimensão competitiva. E, portanto, o que este senhor diz é que é essencial que, desde o nascimento até por volta dos 14 anos, estas fases sejam respeitadas da melhor forma. Este outro slide, peço desculpa por estar em inglês, mostra-nos exatamente esta ideia de que os movimentos fundamentais e os movimentos específicos são aqueles que alimentam a capacidade das crianças virem a produzir movimento, seja ele em que expressão for em termos desportivos. Ou seja, o correto desenvolvimento de movimentos básicos nas primeiras idades é determinante para aquilo que é a possibilidade das crianças de um país conseguirem desenvolver capacidade desportiva. Nesta perspectiva, o sistema de ensino está orientado nesse sentido. Felizmente, a partir de alguns anos a esta parte, a educação física é uma disciplina curricular obrigatória, não no pré-escolar, que ainda não é obrigatório, mas existe já no pré-escolar com o nome de educação física e passou-se a chamar educação física do 1º ao 12º ano. Isto é uma boa notícia. A minha questão e a minha provocação, estimulado pelo professor Jorge Bento, é esta. Será que isto acontece no primeiro ciclo? Nós ouvimos aqui a senhora vice-presidente falar sobre aquilo que é feito em relação à educação física nas primeiras idades. Aquilo que existe neste momento, em termos legais, é que a educação física tem aquele respaldo no currículo nacional e que é o professor titular de turma que é o responsável pela sua lecionação. Nós sabemos que a formação inicial dos professores do primeiro ciclo toca durante 3, 4 meses na questão do ensino da educação física, o que não serve para aquilo que são as exigências curriculares que a disciplina solicita. Pelo que nós temos um problema. Então, quem é que trata do assunto? E aquilo que está determinado na lei é que devem ser professores de educação física especialistas que devem coadjuvar o professor do primeiro ciclo. Isto cria-nos um problema porque não há muitos professores e não há muitos diretores com disponibilidade para dizerem aqui tens umas horas para fazer a coadjuvação do professor do primeiro ciclo. Quem é que surge nesta equação? As autarquias. Com a sua boa vontade e a necessidade de mostrarem que é possível fazer coisas, tentam muitas vezes suprir estas dificuldades que são do Governo Central, não no sentido de ser eles os responsáveis por fazer, mas de criar as condições para que isso aconteça. E nós temos uma outra ideia de que se a educação física está incluída no primeiro ciclo, sendo que é dito que 25 horas são a cargo do professor titular e depois a educação física, a música, a expressão dramática, as artes e o inglês têm mais 5 horas. Ora, isto é uma equação muito difícil de ser feita. Quando aquilo que a União Europeia diz através deste grupo de expertise e que fizeram aquilo que eram as interações necessárias para o setor do desporto, quando diz claramente a todos os governos que aquilo que devia de acontecer em termos de educação física era um mínimo de 5 horas por semana para que as crianças pudessem ter um desenvolvimento motor condigno com aquilo que são as suas necessidades. Volto a dizer, as suas necessidades salutogénicas, pedagógicas e de formação desportiva.
Nós temos, claramente, uma ausência de generalização da educação física nas primeiras idades. Nós temos uma demissão da tutela em encontrar uma solução clara para esta questão. A tutela diz muitas vezes que os diretores é que têm essa responsabilidade. A questão é, quando é um problema de uma escola, é uma responsabilidade do diretor. Quando é um problema de 800 agrupamentos de escolas, não pode ser responsabilidade de 800 diretores. Tem que ser de quem dá ordens aos diretores. As AECs, muitas vezes, sendo bom que existam e que aconteçam, vieram criar uma confusão em torno disto. Porque vieram fazer com que se dissesse coisas, mas os alunos já têm educação física nas AECs, esquecendo-se que é uma atividade de enriquecimento curricular e não curricular. Quer dizer que só lá estão alguns, não estão todos. Quem é que lá está? Os que têm mais apetência ou que gostam mais de lá estar. Quem é que precisava de lá estar? Os que têm menos apetência e precisavam de mais estar. Porque a fatia de jovens que procura o desporto tem razões para procurar o desporto, tem a ver com a sua percepção de competência motora. Nós só conseguimos alargar o leque de captação de jovens para a prática desportiva quando isso não for movimentado pelos pais ou pela sorte de ter encontrado qualquer professor que o leve nesse sentido. Tem que haver a capacidade de podermos chegar a todos os jovens de uma maneira competente para que eles tenham o poder de decisão que gostavam de praticar desporto. Por outro lado, a existência de projetos exteriores à escola, como acontece em muitas câmaras municipais, com todo o mérito e que devem mesmo acontecer, aliás, as autarquias são claramente, e com os processos de regionalização, um dos vértices do triângulo que tem que encontrar as soluções para que isto aconteça, mas muitos projetos têm o problema de viverem à custa de uma lógica de política, digamos assim, e nós estamos fartos de encontrar situações em que uma autarquia investe durante anos e anos na promoção de educação física e de atividades esportivas para as crianças do primeiro ciclo, e quando há mudança política, muitas vezes só para fazer qualquer coisa contrastante, tudo aquilo que estava feito é deitado fora. E, portanto, deixar ao sabor esta flutuação política que acontece muitas vezes 4 em 4 anos é um perigo que não devia acontecer. Portanto, a minha questão é esta: como é que nós podemos falar em utilização competitiva quando estamos a cortar a possibilidade de desenvolvimento motor fundamental a milhares e milhares de crianças no nosso país? O segundo tópico que aqui vos trazia é em relação ao desporto escolar. Poderia fazer uma conferência e sei que o professor Jorge Ben teria grande prazer em falarmos sobre este assunto aqui. Muitos de vocês saberão e estarão envolvidos no desporto escolar. Eu apenas queria trazer 2 notas em relação a isto, não esquecendo-se nunca que o desporto escolar, como dimensão facultativa e de vocação que tem, é efetivamente um espaço de formação desportiva. E assim tem que ser entendido. É complemento à disciplina de educação física, não faz o papel da educação física. A educação física pode muitas vezes fazer com que os alunos se sintam capazes de ir ao desporto escolar, mas o desporto escolar é um processo de formação desportiva. E, portanto, nós temos este equívoco nacional, que é de termos uma formação desportiva com 2 pais, ou pai e uma mãe, como quiserem, que não se conseguem entender sobre qual é a melhor maneira de proporcionar o maior número de possibilidades de prática aos jovens. E fala-se todos, então nos ciclos olímpicos isso acontece sempre. Porque é que não temos mais medalhas de desporto escolar? Não podemos esquecer que o desporto escolar é, neste momento, talvez, dentro da escola, não é talvez, é mesmo, dentro da escola, o espaço que tem o maior orçamento dentro do Ministério da Educação. Não vem do Ministério da Educação, vem dos Jogos, mas tem a maior quantidade de dinheiro que há em qualquer projeto que seja feito na escola. E isso é uma responsabilidade que devia ser assumida por todos desta área. Disse há pouco que poderia falar muito sobre isto, mas nós, também já foi aqui citado, com o professor José Manuel Constantino, fizemos uma profunda reflexão sobre as questões do desporto escolar e em 2016-17, tenho a impressão, a SPEF, o CNAPEF e o Comitê Olímpico fizeram umas jornadas que, pela primeira vez, juntaram tudo o que eram os agentes que podiam, de alguma maneira, estar relacionados com o desporto escolar. Desde os professores, às autarquias, à comunicação social, aos treinadores. Portanto, juntámos e fizemos um documento que entregámos à tutela com cerca de 25 propostas daquilo que era uma possibilidade de organização do desporto escolar, que todas aquelas pessoas se reviram, de alguma maneira, como uma possibilidade de solução. Infelizmente,
poucas delas são consideradas naquilo que é o novo projeto do desporto escolar. Ainda por cima, nós temos um desporto escolar que aquilo que nós temos, e com aquele impacto que eu disse há pouco em termos orçamentais, aquilo que nos apresenta como dados de um quadriénio, 17-21, são estes dados que aqui estão, são aqueles que são publicamente conhecidos, ou seja, que temos uma prática sistemática por parte de 174 mil alunos. Ok. Aquilo que ali está. E eu pedia que nos detenhamos naquele número que ali está, 174 mil. Porque, ao mesmo tempo, e num estudo muito bem feito pelo Comitê Olímpico, pela Confederação de Desporto e pelo Comitê Paralímpico Português, que analisa profundamente com a PwC aquilo que foram o impacto da pandemia no setor desportivo, mas neste slide foi retirado desse estudo. Peço que se detenham naquele número que ali está, que é a indicação de que no desporto de formação de jovens são 442 mil jovens. Como as contas de Mercieiro, entre o quinto ano e o 12º ano nós temos 660 mil alunos. Se juntarmos aquele número de 175 mil a 442 mil, temos à volta de, eu disse 600, temos 800 mil alunos. Temos ali à volta de 660 mil alunos. Isto quereria dizer que temos uma prática desportiva na escola ou no clube de 75% dos jovens do nosso país. Não devemos estar preocupados. Ela conta 75% de jovens num país a praticar desporto com esta característica, não é fazer atividade física, é praticar desporto, só temos que estar descansados. Eu duvido daquilo, porque nós todos estamos no dia-a-dia e sabemos a dificuldade que é em termos de crianças, e já não estou a falar só do impacto da pandemia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há dois sistemas de formação desportiva que se sobrepõem e que muitas vezes utilizam os mesmos alunos. Em vez de serem promotores de mais prática, muitas vezes o sistema federado e o sistema escolar estão a utilizar os mesmos, o que não é um processo de desenvolvimento desportivo. É um processo de sobreposição de processos de formação desportiva. E isto é um problema insanável, ao que parece. Até porque aquilo que diz quem tem a responsabilidade neste momento do desporto escolar é que aquilo que ali está, a interligação entre a educação, entre o sistema federado e as autarquias, é o caminho a ser seguido. E todos nós estamos de acordo com isso. O problema é quando vemos o projeto 21-25, aquelas 6 linhas que ali são apresentadas, nós não vemos nada daquilo ali espelhado. Nem na apresentação, nem naquilo que está dentro das linhas escritas dentro daquele documento. Com uma preocupação muito acrescida, que é, pela primeira vez, surge desporto e atividade física dentro do desporto escolar. Parece-nos que há aqui um desvio para qualquer lado que não é aquilo que devia acontecer, que é de focar nos processos de formação desportiva. Concluindo, o professor já me fez o sinal há um bocadinho, se pudéssemos estar unidos em 2 linhas, eu diria, é importante cuidar de uma educação de base para todos os alunos. É importante generalizar aquilo que há preciso feito e é importante garantir o máximo acesso a uma prática desportiva. Todos os alunos deviam ter acesso à educação física no primeiro ciclo em tempo que permita desenvolvimento de competência motora. É preciso garantir às escolas que tenham a possibilidade de fazer a coadjuvação de escolas e aqui as autarquias também têm um papel, muitas vezes, de não fazer projetos afastados das escolas, mas fazer uma verdadeira triangulação àquilo que são as necessidades dos alunos, as possibilidades da escola e as possibilidades das autarquias para conseguir chegar mais além do que aquilo que se está a chegar neste momento. É preciso garantir também o equipamento de condições. Só uma história muito caricata. Em 2017, nós tivemos as primeiras provas da frição, que foram um marco muito importante para a educação física em todos os níveis de ensino, mas em 2017, em maio de 2017, os bancos suecos esgotaram no nosso país. Nunca tal tinha acontecido. Porquê? Porque escolas que nunca pensaram fazer educação física, como tinham provas de aflição, foram comprar material para conseguir fazer educação física. Há qualquer coisa no fim da frase que motivou o início. Não faz mal, desde que exista. A valorização do desporto escolar tem que partir daqueles que têm a principal responsabilidade e tem que ser entendida como um fator de formação desportiva. É essencial que as sinergias, as valências do desporto escolar e do desporto federado sejam encontradas. Não pode ser a partir da realidade de Lisboa e do Porto que são definidas linhas para o desporto escolar. No país,
Em geral, ter um clube de basquete é uma sorte, ter um clube de handball é uma sorte, ter um clube de atletismo é uma sorte e, portanto, aquilo que há para fazer não é fazer sistemas autónomos, mas é fazer com que esses dois sistemas captem jovens e que permitam a interação entre os dois. Não faz mal haver competições entre jovens que vêm do desporto escolar e jovens do desporto escolar, desde que isso promova que mais jovens estão a praticar desporto. E depois a questão do acesso ao sistema desportivo. Nós continuamos em Portugal com um sistema demasiado piramidal em que se tem sempre a noção de quem chega a sénior são os melhores. E sénior é o ponto onde desaguam todos aqueles que gostam de desporto. E os séniores muitas vezes não têm capacidade para receber todos aqueles que gostam de desporto. Há N histórias de sucesso em muitos países em que lógicas piramidais deram campo a lógicas mais trapezoidais, em que o número maior de praticantes é nos séniores e não na base, porque é lá que eu posso estar a jogar entre os meus 18 e os meus 50 anos, se para aí me der. Há países em que as equipas séniores que existem numa determinada modalidade é a equipa A, B, C, D, e a equipa Y compete com a equipa Y, que são os velhotes, aqueles que quiserem, mas que estão a praticar desporto. A Holanda tem este sistema e tem uma taxa de prática desportiva de população ativa perto dos 72%. Uma frase para finalizar. Educação física para todos os alunos, desporto escolar em todas as escolas. Obrigado.